Fala, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu tive falando, em Efésios, capítulo 2, no finalzinho, que Paulo ele traz a respeito da pedra angular, que falando sobre os edifícios, falando que já existe alicerces que foram postos, E ele fala que o alicerce foi posto pelos profetas, fazendo menção à antiga aliança, Antigo Testamento, O alicerce já foi posto pelos profetas, e falando que também o alicerce já foi posto pelos apóstolos, fazendo menção à nova aliança. Mas esses alicerces, o que une esses alicerces é uma pedra angular. E essa pedra é Jesus. Ou seja, existem esses alicerces e existe uma pedra angular, a pedra que une os alicerces e que dá sustentação para os alicerces, ok? Então a gente entende que o Antigo Testamento tem um alicerce, o Novo Testamento tem um alicerce, mas o que traz o equilíbrio para que ambos não se tombem, para que ambos não venham desmoronar, é Jesus, que é a pedra angular. E Paulo ele fala que nós somos essa pedra, nós podemos construir sobre esses alicerces, ok? Sobre esse fundamento que já foi posto, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, com Cristo trazendo um equilíbrio para tudo isso. E eu achei isso maravilhoso. Então eu procurei trazer um entendimento maior, de uma forma visível para os irmãos. Cristo é chamado da pedra angular. Cristo é chamado em Zacarias de a pedra de esquina, a pedra cabeça, ok? A pedra de sustentação, a pedra que ou seja, ela que traz equilíbrio para todas as coisas. Amém? Jesus é, aleluia, eu louvo ao Senhor por isso. Amém? Eu louvo a Deus por isso. E então eu vou deixar aqui um vídeo para poder explicar um pouco melhor, e algumas fotos, algumas imagens, para que os irmãos entendam de uma melhor maneira possível o que seria esse equilíbrio, esse ponto de encontro entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que gera um equilíbrio, que é a pedra cabeça, que é a pedra angular, que é a pedra de esquina, que é Jesus. É aqui a pedra que dá sustentação. Em certo momento, Jesus falando com os escribas e fariseus, ele falou assim: olha, porque a pedra que vocês rejeitastes se tornou a mais importante. Aleluia. E hoje eu tenho o prazer do cinema poder cooperar conosco, com relação a ministrações. Amém? E eu vou trazer um trecho de um filme muito, muito interessante, e que você veja realmente uma pedra insignificante que sustenta todo o muro. E quando essa pedra insignificante é removida, o muro desmorona e é aberta uma grande brecha. E eu acho isso maravilhoso, irmãos. Então, se você puder prestar atenção nesse vídeo que eu vou estar postando, e algumas imagens, eu vou ficar muito feliz, porque você vai ter uma noção real do que é a pedra de sustentação. Porque quando a pedra é removida, a pedra que sustenta, seja ela grande, seja ela pequena, mas quando ela for removida, nada mais se sustenta, tudo vai abaixo. Amém? Deus abençoe a todos, divirtam-se com esse vídeo e desfrutem da palavra de Deus. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus. Observe bem que eles estão construindo um muro. E então ele vai, nesse momento, colocar uma pedra de esquina. A pedra de sustentação. A pedra.
nesse momento eles estão em fuga. E ao chegar ao muro, ele vai procurar justamente a pedra de sustentação. E ao removê-la, o muro todo vai abaixo. Que interessante. Efésios capítulo 2, do verso 20, diz o seguinte: vocês são como um edifício que está construído sobre um alicerce, que são os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo é a pedra fundamental desse edifício. Tanto Jesus, em Mateus capítulo 21, verso 42, quanto os apóstolos, em Atos capítulo 4, disseram a mesma coisa, e que a palavra diz, em Mateus 21, 42, vocês nunca leram que as Escrituras dizem, Jesus falando, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra mais importante de todas? Então, por aqui nós podemos observar, né, que essa pedra angular, a pedra de sustentação, a pedra que traz o equilíbrio e sustenta toda a construção, né, é Jesus. Em Efésios capítulo 2 nós lemos sobre isso. Então, quando nós olhamos, nós podemos perceber nessa imagem que agora está posta, que um lado é o Antigo Testamento, os profetas, do outro lado, o Novo Testamento, os apóstolos, e o que une e traz equilíbrio para sustentar a construção é Jesus. Jesus é aquele que sustenta e traz equilíbrio em toda a construção. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, que cresçam e avancem na prática da palavra.